planilha de tabulação dual consolidado, você consegue resultados e visualizações por meio de descritores e habilidades. Aqui nós temos o nosso painel de controle. Essa planilha foi desenvolvida para aceitação de língua portuguesa e matemática, tabulação desses dois componentes curriculares. E aqui nós temos os botões de inserção de cadastro, gráficos, gráfico do aluno e gráficos alunos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. No botão Língua Portuguesa, você vai ser direcionado à planilha de tabulação de língua portuguesa, onde o professor irá atuar com os dados que estarão sendo coletados por meio das avaliações dos alunos. Retomando aqui no botão Painel, clicando em Matemática, seremos direcionados à mesma planilha de tabulação, cujo professor também estará utilizando. Voltando ao painel, logo em seguida estaremos falando sobre ela. Em cadastro é o local onde nós iremos inserir o nome dos alunos, informações da escola, professor e demais informações no geral. Nós já iremos tratar sobre essas ações. Em gráficos, nós teremos aqui um gráfico geral do total de alunos que estão no nível, né? Então aqui nós teremos quantos alunos estão no avançado, no recomendado, no intermediário e no baixo desempenho. Logo acima nós temos a média de alunos e temos o percentual de alunos em questão de acertos. Isso para língua portuguesa. Em matemática teremos a mesma informação, uma média de acertos dos alunos e uma média percentual para esses alunos. Logo abaixo, nós temos aqui os acertos por questão, habilidade de escritor. Então nós teremos as barras em verde, é o número de acertos, e a barra em vermelho, logo acima, número de erros, e todas elas com a numeração específica, tanto para português quanto para matemática, cada uma abaixo da sua informação listada logo acima. Então aqui nós temos um panorama geral sobre as avaliações de língua portuguesa e matemática. Voltando em painel, nós temos aqui o gráfico aluno. Nesse gráfico aluno, nós temos um gráfico de forma individual. Então aqui a gente consegue verificar os erros e ao lado os acertos dos alunos. Dentre elas, nós vamos ver qual foi a questão, né, que teve o erro, qual foi a resposta do aluno, né, no caso do erro aqui é 0, e qual é a habilidade, qual descritor que está relacionada a essa questão que houve o erro. Logo ao lado, nós temos aqui a mesma informação de questão de habilidade, número da questão, habilidade, qual o descritor e qual foi o gabarito, não é? Então aqui nós vamos pegar o gabarito direto que o aluno acertou, né? A informação que ele trouxe para a gente foi essa daqui, o gabarito. E aqui nós temos um gráfico, né, em torre, onde nós temos os erros e os acertos do aluno. Para trocar de aluno, basta clicarmos aqui sobre o nome aluno. Ao lado vai aparecer um íconezinho de um botão. Clicando nesse botão, nós teremos aqui uma barra de rolagem, onde teremos acesso a todos os alunos. Podemos alterar os alunos, as informações serão alteradas. Aqui nós temos uma informação de que avaliação é essa, ou qual avaliação é essa. O nome do aluno que nós selecionamos também vem aqui para o centro. O gráfico em torre ele é alterado. Nós vemos aqui os acertos desse aluno e também vemos aqui em qual nível esse aluno se encontra, né? Nível intermediário, e tudo isso em língua portuguesa. Mas e como fazer para verificar matemática? Clicamos sobre o nome língua portuguesa. Também será aberto aqui um botão onde podemos clicar e substituir para matemática. E aí teremos as informações concernentes à avaliação de matemática.
Então, com essa função de gráfico aluno, é possível que seja feita cópias individuais da situação de cada aluno, de forma a direcionar uma tomada de decisão para este ou aquele aluno. Então essa aqui é o nosso gráfico aluno. Voltando ao painel, nós temos o gráficos alunos, onde aqui serão listados todos os alunos da turma e um gráfico sobre os seus acertos, né? Então, de acordo com o acerto do aluno, teremos aí o gráfico em forma de torre aqui, não é? Então, nós temos aqui língua portuguesa, também temos a média dos alunos e o percentual. Matemática também temos a média e o percentual. Temos o gráfico para os acertos em língua portuguesa e temos o gráfico para acertos em matemática, também já configurado para impressão. Voltando em painel, vamos agora para a questão de cadastro e tabulação. Primeira coisa que se faz ao receber a planilha é trabalharmos com o cadastro de informações. Então deveremos estar inserindo o nome de todos os alunos da turma. É aconselhável que seja de forma digitada, não é? Ou seja, sem copiar e colar, para que não haja desconfiguração ou bloqueio da célula. Caso haja bloqueio da célula, será necessário entrar em contato com o desenvolvedor para que este possa estar fazendo o desbloqueio novamente e não causando assim transtornos. Aqui nós temos algumas informações. Logo acima, nós temos aqui, para alimentar as planilhas para a tabulação, preencha somente os campos em amarelo do painel de cadastro. Não use copiar e colar, digite. Então é uma dica que eu dou para vocês, não utilize copiar e colar, mesmo aqui dentro do painel, digite, é a forma mais correta. Então nós temos aqui onde você vai inserir o nome da escola, nome do professor, língua portuguesa e matemática já é fixo, não é necessário mexer. A data da aplicação da avaliação de português, data da aplicação da avaliação de matemática, pode ser inserido. Aqui nós temos também o número de questões de matemática, que são 11. Número de questões de português, isso aqui já é extraído de forma automática, de acordo com o preenchimento, ele faz essa inserção de dados aqui. Série, é inserido a série, o ano, qual é a turma, qual o turno. Lá acima ainda, do lado direito superior, nós temos o nome da cidade. Qual é o status? É aquela informação do gráfico aluno que nós vimos lá. Primeira avaliação diagnóstica, você pode estar alterando aqui da maneira como você achar melhor. Qual o ano em que está acontecendo? Aqui abaixo também nós temos uma informação sobre os níveis e qual o percentual utilizado para a tabulação. Baixo desempenho, de 0 até 39,99, ou seja, abaixo de 40%. Intermediário, a partir de 40% até 59,99%. Recomendado, a partir de 60% até 79,99%. E avançado, de 80% até 100%. Lembrando que essas informações podem ser editadas logo abaixo, que eu vou estar mostrando neste momento. Voltando aqui na parte de baixo, nós temos aqui as mesmas informações listadas acima, onde você pode tranquilamente dar 2 cliques e fazer a alteração aqui mesmo. E logo que você fizer a alteração, a informação ela já vai estar presente na parte de cima, como foi informado logo nesse momento. Eu vou estar retornando aqui com a minha informação anterior. Aproveitando a parte de baixo, nós temos aqui o preenchimento para a tabulação. É utilizado para o professor 0 para indicar o erro e 1 para indicar o acerto. Então, quando o aluno errar a questão, o professor irá inserir 0. Quando o aluno acertar a questão, o professor estará inserindo 1. Isso aí são os números binários.
Para a lista de frequência do professor, ele deve inserir F para o aluno ausente. Então lá temos uma coluna de frequência. Ele tem que inserir apenas a letra F para o aluno ausente. O aluno que está presente, a coluna tem que ficar em branco, sem informação alguma. Logo ao lado, nós temos aqui laudo, I para inapto e A para apto. Nós temos uma coluna também para essas informações. Então, aquele aluno que contém laudo e que ele é apto, ele tem o laudo, mas ele é apto a realizar aquela tarefa, aquela atividade diagnóstica. Então lá você vai apenas para questões de informação, você vai inserir na coluna adequada a letra A. É um aluno que tem laudo e ele está apto a realizar a atividade. O aluno que ele tem laudo e não está apto a realizar a atividade, mas pelo fato dele estar na sala ele vai ter que fazer ou vai ter que realizar a prova da maneira dele, então lá você vai colocar o I para inapto. Não é? Isso é uma informação que quando for fazer o print da tela ou a impressão, essa informação vai aparecer e vai ser diagnosticado o resultado daquele aluno pelo fato dele ser um aluno laudado e não estar apto a realizar aquele tipo de atividade. Mostrarei com mais clareza na planilha de tabulação do professor. Preenchimento do gabarito. O gabarito, bem como o número de questões, código alfanumérico das habilidades, descritores deverão ser inseridos através dos campos em amarelo, formado anteriormente. Então aqui, retomando, as informações de cabeçalho eu já indiquei. Logo nos dois primeiros campos aqui, nós temos os descritores para a língua portuguesa e os descritores para a matemática. Então nós estaremos inserindo, aqui é o número de questões que a nossa planilha suporta, até 26 questões. Caso você não utilize, deixe o campo em branco. Insira os descritores para o número de questões que desejar, tanto de português quanto de matemática. Caso não seja necessário utilizar descritores para toda a planilha, não tem problema, deixe os campos em branco. Matemática, mesma coisa. Logo abaixo nós temos o campo de código alfanumérico das habilidades de língua portuguesa e abaixo temos o código alfanumérico das habilidades de matemática. Então aqui são inseridas os códigos alfanuméricos de língua portuguesa para cada uma das questões. Os números das questões logo acima, eles são inseridos por meio do campo insira aqui o número das questões de língua portuguesa. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, logo acima nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Os campos que não são utilizados, eles ficam com a numeração 0 somente na aba Cadastro. Então, vou fazer a alteração do primeiro campo aqui para vocês verem que alteramos 12 aqui, ele alterou 12 logo acima. Então aqui eu vou colocar o número das minhas questões, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 questões. Vou colocar as habilidades também até a questão de número 9. As demais habilidades não há necessidade, então eu vou estar removendo somente nesse campo para essa finalidade. Isso aqui eu trabalhei com língua portuguesa, esses dois campos. O local de inserir os códigos alfanuméricos e o local de inserir o número das questões. É por meio desse número de questões que ali logo acima também é inserido. Note que se eu inserir a questão de número 10, aqui logo acima as questões também mudarão para 10, então a leitura é feita de forma automática. Vamos deletar, deixar apenas 9. Matemática segue da mesma forma, nós temos o campo de habilidades de matemática e temos também aqui o campo de número de questões. Aqui nós temos inseridas 11 questões e logo acima nós vemos que temos até o número 11 e as demais estão zeradas. Então não há necessidade de termos aqui essas informações de descritores ou mesmo de
habilidades. Então aqui seria necessário que excluísse também todos os descritores. Eles estão dessa forma, pois nós precisávamos do campo de testes. Então aqui, com isso, nós preparamos todo o campo para que o professor possa estar utilizando a planilha. Feito essa situação de cadastro, a planilha está pronta para ser entregue para o professor. E aí nós passamos a tela de tabulação. Lembrando que essa planilha ela pode ser copiada e feita na cópia uma nova planilha para atender novas turmas, bastando apenas substituir os dados de professor, turma, turno e ano, data de aplicação caso seja necessário e o nome dos alunos para que possa atender a nova turma. Voltando em painel, agora nós estaremos falando sobre o acesso do professor. Então aqui nós veremos que o professor, para ele ter acesso, o professor estará clicando em língua portuguesa para inserir os dados de língua portuguesa. E aqui todos os alunos inseridos anteriormente, eles estarão presentes aqui. E aqui acima estará aparecendo o nome da escola, nome do professor, qual o componente curricular, qual a data da aplicação da avaliação. Nós temos aqui o campo lista de alunos, com todos os alunos, campos todos bloqueados também, sem possibilidade de fazermos inserção de dados. Temos aqui a coluna de alunos laudados, né, que são aqueles alunos daquela opção de cadastro, I para inapto, A para apto. Então aqui nós temos que a Maria Cebolinha, ela é inapta, então ela fez a avaliação do jeito dela, né? Ainda acertou uma coisinha ou outra, mas tivemos aqui os erros. E essa informação aqui, ela aparece somente nessa planilha de tabulação. Temos outros dois aqui que também possuem laudo, mas ao contrário da Maria, já são aptos. Então a gente insere aqui a letra A para a identificação que eles são laudados, mas que estão aptos a realizar a atividade. Com relação à presença, nós temos aqui a coluna presença. Então todos os campos devem ficar em branco para os alunos que estão presentes, e aquele aluno que não está presente, nesse caso aqui o capitão feio que nós colocamos, insere-se apenas a letra F, e após inserida, ele bloqueia toda a linha referente a esse aluno. Então é bloqueada desde o nome do aluno até a situação do aluno, onde aparece o nome aluno ausente. Então aqui o professor vai estar inserindo 1 para acerto e 0 para erro. Note que ao inserir os dados, os campos logo acima, eles começam a ser alterados também. Eles começam a mudar de cor. Essa mudança é devido à padronização dessa opção de tabulação, de 0 a 100% aqui inserida. Então ele extrai justamente desse campo para poder estar alterando. Logo acima, nós temos aqui os descritores e abaixo temos as habilidades. Aqui nós temos aquele número de questão que foi inserido de forma manual e as demais questões elas aparecem em branco. As informações em branco elas não são tabuladas. O número de questões já aparece aqui ao lado. Temos também uma pequena legenda para que o professor possa se guiar. 1 para acerto, 0 para erro. Para inserir uma falta, a letra F. O aluno apto, letra A. Aluno inapto, letra I. E algumas informações concernentes à turma. Quinto ano, turma A, turno vespertino. De acordo com a inserção de dados realizada pelo professor, este é o único campo que o professor preenche, além das duas colunas aqui de presença e de alunos laudados. Somente esses campos serão preenchidos pelo professor e nada mais. Após finalizar, o professor já tem uma visualização do número de acertos, de qual percentual de acertos e qual nível o aluno se encontra. Automaticamente o professor já tem essa informação. Logo abaixo,
nós temos aqui a média de acertos da turma, qual o percentual de acertos pela turma. Temos também a média de acerto dos alunos tabulados. O que são os alunos tabulados? São todos os alunos que realizaram a prova. O que são os alunos por turma? São todos os alunos, inclusive o aluno que faltou. E aqui nós temos separado o percentual de acerto da turma tabulada e o percentual de acerto de toda a turma, incluindo os faltosos. Aqui abaixo nós temos o nível que se encontra cada questão, né? Então nós temos aqui, essa questão está no nível recomendado, também extraído daquelas informações logo abaixo informadas dos percentuais. Questão, qual o número de acertos, qual o nível que está, qual é a questão que está em baixo desempenho. Então todas essas informações também o professor já tem uma visão. Aqui abaixo aparece o quantitativo de alunos que estão aptos e os inaptos também aparece aqui ao lado, né? Total de alunos laudados são 3, sendo 2 aptos e 1 inapto. Nós temos o total de alunos da turma, total de alunos presentes e o total de alunos ausentes. Aqui na letra A nós temos aqui quais os acertos por questão. Na letra E nós temos quantos erros tiveram por questão. E na letra RF nós temos o resultado final, que é justamente o total de acertos que foram tabulados. Lembrando que é necessário que se coloque o 0 para erro. Se porventura o professor deixar em branco, então nós vamos ver que logo abaixo nós teremos aqui apenas 2 erros e não 3 como aqui nós temos. Só vai ser contabilizado se for colocado o 0. Logo abaixo nós temos aqui a contagem de 3 erros. E é dessa forma que o professor vai estar preenchendo a tabulação dele, somente o campo referente ao número de alunos e também a todos os alunos que acertaram as questões, né? Somente 1 ou 0 para estar preenchendo este campo. Matemática segue da mesma forma, mesma situação. Preenchimento apenas da coluna de alunos laudados, lista de frequência e informações das avaliações que os alunos fizeram. No mais, basta fazer a impressão de qualquer uma das telas, verificar os gráficos, as informações que foram inseridas, gráfico por aluno, faz-se o que já foi mostrado anteriormente, e gráfico alunos, teremos todas as informações de todos os alunos que foram tabulados. No mais, essa é a apresentação da planilha de tabulação dual consolidado. Ela já te dá os resultados, consolidando em todas as telas. Para mais informações, acesse o nosso site www.classificadosalmenara.com.br.